Graça e paz, amados, estamos chegando para a nossa transmissão ao vivo, estudando a palavra do Senhor, no livro do profeta Sofonias, capítulo 1. Esse texto nos traz riqueza de detalhes sobre a de e sobre aquilo que Deus estava fazendo no meio do povo da tribo de Judá, e revelações também daquilo que ele faria ainda no decorrer da história, mostrando até mesmo a gloriosa vida do Senhor Jesus. Estudamos ontem sobre o versículo número 10, que fala sobre a restauração, a porta do peixe, restaurando as portas de Jerusalém. Como vimos, a primeira porta que foi restaurada nos muros de Jerusalém, no livro de Neemias, conta a história da restauração, é a porta das ovelhas. Vimos que esta porta não tem tranca, não tem ferrolhos. Todas as outras são portas com trancas, mas a porta das ovelhas não possuía tranca. Isso nos ensina que, apesar da cidade ter um muro de separação, separando o lugar de adoração, a cidade santa, do profano, separando o vil e o precioso, separando um reino de outro reino, também para deter o inimigo, a igreja do Senhor tem uma porta sempre aberta para todo aquele que crer e entrar por ela. Jesus, ele é a porta. É a porta. É interessante nós observarmos neste termo, queridos, que o fato de ela não ter trancas nem ferrolhos nos mostra que para a ovelha, para os servos de Deus, para os filhos de Deus, a porta está sempre aberta. A porta do Senhor está sempre aberta. Para aqueles que foram resgatados, transformados, regenerados pelo Senhor, aí a Bíblia diz: eis que estou à porta e bato, e se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Muitas vezes, mesmo sendo servos do Senhor, nós corremos o risco de não darmos oportunidades ou de não permitirmos que o Senhor haja em nossa vida e através da nossa vida. E entramos no risco de vivermos de qualquer maneira, sem nos permitindo sermos esta verdadeira morada do Senhor. A Bíblia diz que achará alimento, achará pastagens, achará sustento. Nós estamos fazendo alusão a esse termo nesta mensagem para colocarmos aquilo que nós estamos podendo extrair da palavra do Senhor. A segunda porta que foi restaurada nos muros de Jerusalém, então, é a porta que nós estudamos ontem, falando sobre a porta do peixe. E a porta do peixe edificaram os filhos de Assanaá, a qual emadeiraram as suas portas com as duras, seus ferrolhos, e ao seu lado reparou Meremote, filho de Cos, e ao seu lado reparou o mesmo filho de Berequias,
filho de Mesesabel, e ao seu lado reparou Zadok, filho de Baná, e ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres não submeteram ao serviço dos. Isso é a confirmação da palavra do profeta Sofonias, posteriormente através do Neemias. O profeta Sofonias, no capítulo 1, falava sobre a submissão do povo de Israel ao império dos caldeus, assírios e babilônicos. Traduzindo para o nosso português, significa chamados para fora. Igreja, somos então este povo que conhece o Evangelho e que conheceu, através do Senhor Jesus, a essência do Evangelho, de Cristo, a nossa redenção. Estamos falando então sobre a porta do peixe. Esta porta só pode ser aberta para os que estão dentro e pregam o Evangelho, ordena a palavra de todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. 15. Ele não disse: vinde à igreja para ouvir o Evangelho. Ele diz: ide por todo mundo. Então temos aqui uma lição maravilhosa da parte do Senhor, através do profeta, com a restauração da porta das ovelhas. A porta do peixe nos indicava o caminho para a evangelização, para pregar o Evangelho. A porta das ovelhas nos indicava o caminho para entrar por ela. O Senhor Jesus disse: eu sou a porta, e aquele que vier entrará e achará pastagens. Amados, nós como igrejas temos que tomar posição, assumir nossa responsabilidade e compreendermos que nós temos a missão. Nós agora temos a obrigação de sermos essas testemunhas. E pregar o Evangelho. Como já vimos no ministério sacerdotal, o filho de real, ele ministra espirituais de Deus aos homens.
ele fala do Senhor aos homens. Agora é uma embaixada para pregar o evangelho, cheia de ministros. Eu e você somos embaixadores da parte de Deus e temos agora incumbência neste ministério de reconciliação. Conforme está em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 20. Vamos observar também, segundo o relato de Neemias, que o nome daqueles que restauraram a porta é muito significativo. Como dissemos em estudos anteriores, o povo de Israel muito no nome, na hora de escolher nome para aqueles nomes que nós lemos ali, representando pessoas que ficaram marcadas por restaurarem os muros. Vejamos o significado de cada. A quer dizer luz. Meremote, alturas. Mesulão, toque, significa reto, justo. Tecoitas, ou filhos de Tecoa, quer dizer firmes. O Evangelho traz luz das alturas, nos faz amigos de Deus e firmes no Senhor. O Evangelho de Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo é luz. Jesus é a brilhante estrela da manhã surgindo em corações. Coríntios 4, 6. Nos fazendo nascer do alto, de Deus, segundo João 3, 3. Somos feitos novas criaturas e não servos, mas amigos. Fazendo de homens pecadores, homens justos. Sendo ele a nossa justiça, como está em Jeremias 33, 16, fundados e firmados na fé, no evangelho que ouvimos, como está em Colossenses 1, 23. Precioso nesse texto que comparamos ao livro de Sofonias, é que o Espírito Santo deu testemunho que sempre há alguém ao lado do outro para restaurar. E em vamos compreender que a palavra de Deus está dizendo que é bom que sejam dois, melhor do que um, porque se um cair, o outro estará pronto a levantar. Então encontramos aqui uma preciosa em um só versículo, nomes simbolizando exatamente a nossa vida com Deus. Agora somos chamados filhos de Deus. E mais que isso, somos chamados amigos de Deus. O evangelho que temos para ser pregado é o evangelho de Cristo. Mas este evangelho de Cristo, a transmissão deste evangelho, a poder deste evangelho,
passa pelo crivo daquele evangelho que é a nossa vida, o nosso testemunho. O evangelho também. Paulo já dizia naquela época: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça, o qual não é outro. Gálatas 1, 6 e 7. Jesus disse que é fácil sabermos se alguém que prega foi ou não enviado por Deus. Quando diz: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, e nele injustiça. João 7,18. Então, meu querido, nós chamamos a nossa atenção, a minha atenção, a sua atenção, para que o evangelho que nós pregamos seja primeiro o nosso testemunho. Não podemos permitir que a nossa vida venha denegrir Cristo, o genuíno evangelho que salva, que liberta. Então, a primeira Bíblia que você vai entregar aos outros para que possam ler é a sua vida. É aquilo que você tem praticado, é aquilo que você tem vivido. Para muitos, o evangelho sendo pregado hoje em dia, o qual não é outro senão tem pregado uma coisa e vivido outra. Quando o evangelho ou qualquer outra pregação não tem Cristo como centro, não aponta para ele, a Bíblia diz que precisa ser. O nosso evangelho tem que partir do nosso testemunho, mostrando aquilo que Jesus fez em nossas vidas, e não aquilo que nós conseguimos fazer. Se a sua mensagem não for uma mensagem centrada em Cristo, com certeza você estará falando de si mesmo. Não há evangelho genuíno que não fala de Cristo. Aquele mesmo que foi morto, mas que ressuscitou. Mas para que o evangelho tenha credibilidade, para aquilo que prega, e as pessoas pela porta das ovelhas, nós temos que ter testemunho, vida, transmitir esse testemunho, essa vida com Deus. O apóstolo Paulo fala aos Romanos, no capítulo 1, versículo 15, que ele gostaria de anunciar o evangelho também aos romanos. De que evangelho ele fala, senão que ele não descreve a pessoas incrédulas que não conhecem o Senhor Jesus, mas sim seus próprios irmãos em Cristo. E todos eles eram irmãos já amadurecidos, como nos representa a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, mais especificamente no capítulo 16. O que vemos no Evangelho, na Bíblia Sagrada, nas Escrituras Sagradas, que Evangelho é o Evangelho da graça. Ele diz: minha vida por preciosa, conquanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério do Senhor, para dar testemunho do Evangelho. Ele nos fala de toda a graça de Deus em Cristo na cruz do Calvário. Evangelho da graça é Cristo crucificado
o evangelho do favor que foi feito a nós sem termos nenhum merecimento. A palavra da cruz. Esta palavra da cruz que a Bíblia chama de loucura para os que perecem, mas que é poder de Deus para nós que somos salvos. Quando cremos no evangelho da graça, nascemos para o reino de Deus como filhos transportados do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Uma vez no reino, o Senhor nos apresenta o evangelho do reino. Evangelho da graça nos fala das boas novas em Cristo para a nossa salvação. O evangelho fala das boas novas em Cristo sobre o reino de Cristo. O reino eterno de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Mateus 4, 23. Parte da pregação de Jesus foi sobre o evangelho do reino. O evangelho para os filhos de Deus. Se ouvirmos sobre o evangelho do reino antes de ouvir o evangelho da graça, corremos o risco de achar que salvação é por obras, mas não. O evangelho da graça é toda a graça que nos foi dado em Cristo. Já o evangelho do reino é para os santos que estão em Cristo, que já pertencem ao reino e co-herdeiros de Cristo. Palavra fiel é esta: morrermos com ele, também com ele viveremos. E se sofrermos com ele, também com ele reinaremos. 2 Timóteo 2, 11 e 12. Vejam, amados, que riquezas de detalhes podemos encontrar em um texto como esse que estamos estudando do profeta Sofonias, falando sobre a porta do que nos chama a atenção para pregarmos o evangelho, para sermos realmente pescadores de homens. Tanto o evangelho da graça como o evangelho do reino fala de tudo o que Deus nos deu em Cristo, o Filho do Deus vivo. Como Paulo disse aos Romanos, o evangelho é a graça e o reino é Cristo. Não é separado dele. A graça é Cristo e o reino é Cristo. Por isso, o reino de Deus não vem com aparência exterior, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 20, 21. Esse é o evangelho, a graça e o reino por Cristo em nós. Em nome do Senhor. A porta do peixe é a segunda porta. A generação de entrarmos pela porta chama a sair e pregar o evangelho. Primeiro, você é uma nova criatura, gerado de novo. Qualquer filho de Deus, novo que seja, está apto para pregar o evangelho, para transmitir aquilo que Jesus fez em sua vida. Grandezas daquele que o tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como e é por aqui que começa o ministério sacerdotal de todo chamado para o reino, aquele que é igreja, eclésia, chamado para fora. Me lembro aqui da mulher do fluxo de sangue. Então logo ela saiu dali curada, ela saiu a transmitir Cristo
O cego havia sido curado. Os soldados, de falar a verdade, eles procuravam afirmar que Jesus era um falso profeta, um falso Cristo, um falso Messias. E o homem perguntaram para ele sobre se ele era profeta, se ele era o Messias, se ele era o enviado de Deus. E ele dizia então, imediatamente após ter sido curado: se ele é profeta, eu não sei. Se ele é o Messias, eu não sei. Uma coisa eu sei e posso afirmar: eu era cego e agora eu vejo. Ele tocou nos meus olhos e curou a minha cegueira. O paralítico no tanque de Betesda saiu dali saltando, cantando e glorificando pela sua cura. Então agora cabe a nós, a cada um de nós, assumirmos a responsabilidade de pregar. Amados, que evangelhos nós temos pregado? Que evangelho nós temos transmitido? Muitos, quando os olhos são abertos para ver Jesus, para conhecer Jesus, para receber Jesus como seu único suficiente Salvador, ficam centrados apenas na edificação de si mesmo, como igreja. Mas isso é um erro. A partir do momento que Cristo é restaurado como o tudo, Ele ensina para que a igreja seja uma igreja no sentido literal da palavra, do termo eclesia, ou eclésia, que significa chamados. Sou eu, é você, aqueles que têm a responsabilidade de sair do seu comodismo e pregar o evangelho. Essa porta, então, nos ensina isso. Essa é a função da igreja para o mundo, para com os homens pecadores como nós, que ainda não encontraram o Senhor Jesus. Se cuidarmos apenas da nossa edificação, ou da edificação do templo como construção, uma terra alagada, um pântano, uma igreja seca, o campo é vasto. A porta das ovelhas continua aqueles que já são nova criatura, aqueles regenerados, têm a responsabilidade de sair, de assumir a pregação do evangelho. A porta do peixe também tem a figura ela é uma porta bendita, que estará sempre aberta, uma vez que foi restaurada. Ela é o centro gestacional que é de cima, do alto, fazem nascer os filhos da promessa.
como a estéril que tem muitos filhos. Pois a igreja é estéril em si mesma. Não. Todos nascemos de Deus por um milagre. A mar entre a porta do peixe e agora para fazer nascer. Diz assim a palavra 66, 7 a 11. Abriria eu a madre e não geraria? Abriria eu e fecharia a madre? Diz o teu Deus. Saiamos, pois, por esta porta, lancemos a palavra de Cristo, lancemos as redes ao mar, levando o conhecimento de Deus e o poder do sangue precioso de Cristo em curar enfermos, em libertar oprimidos. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6, nos diz: semeia a semente. À tarde, não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Semeie a semente, semeie, pregue a palavra, transmita a palavra. Deus nos deu uma graça muito grande de podermos pregar o Evangelho. Deus nos deu a honra dos filhos de Deus. Eu fui transformado por Cristo. Você foi transformado por Cristo. E agora, a palavra de Deus nos chama à responsabilidade do Evangelho, da pregação, da transmissão desta graça salvadora, restauradora, regeneradora de Cristo. Que o dia te abençoe, te dê graça, te dê paz. Muita bênção. Hoje a nossa transmissão